Olá, meus amigos. Vocês acreditam em objetos possuídos, amaldiçoados e em bonecas assombradas que se mexem sozinhas e podem até matar? Não? Parece história de filme de terror. Eu sei, mas meu amigo, pode acreditar. Esta é uma história real e assustadora sobre uma boneca estilo chamada Annabelle. A história de hoje, aliás, primeira do meu canal, se chama Annabelle, a boneca demoníaca. Essa história é real. Quero que vocês fiquem à vontade, pois a história é bem intensa. Em 1970, uma mãe comprou uma antiga boneca, Raggedy de um Hobby Store, loja localizada em bonecas de coleção. A boneca foi um presente para sua filha, Donna, em seu aniversário. Donna, na época, era uma estudante na faculdade, preparando-se para formar-se em enfermagem e residia em um apartamento minúsculo com sua companheira de quarto, Angie, uma enfermeira também. Contente com a boneca, Donna colocou em sua cama como uma decoração e não lhe deu maior atenção até alguns dias mais tarde. Com o tempo, Donna e Indy notaram que parecia haver algo de muito estranho e assustador com a boneca. A boneca aparentemente movia-se sozinha. Num primeiro momento, movimentos relativamente imperceptíveis, como uma mudança de posição, mas com o tempo o movimento se tornou mais perceptível. Donna e Indy vinham para casa e encontravam a boneca em uma sala completamente diferente da que havia deixado. Às vezes a boneca era encontrada de braços e pernas cruzadas no sofá. Outras vezes era encontrada na posição vertical, em pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Várias vezes Donna colocava a boneca no sofá antes de sair para o trabalho. Quando voltava para casa, encontrava a boneca de volta em seu quarto sobre a cama com a porta fechada. Annabelle, a boneca, não só se mexia, mas escrevia também. Com cerca de um mês de experiências, Donna e Andy começaram a encontrar mensagens a lápis sobre um papel de pergaminho onde lia-se "Ajude-nos" e "Ajude-nos". A escrita à mão parecia pertencer a uma criança pequena. A parte assustadora sobre as mensagens não eram os textos, como eles foram escritos. Naquela época, Donna não tinha papel de pergaminho em sua casa, onde as mensagens foram escritas. Então, de onde veio isso? Uma noite, Donna voltou para casa e encontrou a boneca novamente em uma posição diferente da que havia deixado, desta vez em sua cama. Donna descobria que isso era típico da boneca, mas de alguma forma ela sabia que desta vez era diferente. Algo não estava certo. Uma sensação de medo tomou conta dela quando, ao inspecionar a boneca, viu que pareciam gotas de sangue na parte de trás de suas mãos e em seu peito. Aparentemente, do nada, uma substância líquida e vermelha apareceu na boneca. Assustada e desesperada, Donna e Andy decidiram que era hora de procurar aconselhamento especializado. Sem saber para onde ir, contactaram um médium e uma sessão foi realizada. Donna foi então apresentada ao espírito de Annabelle Riggs. A médium relatou a história de Annabelle para Donna e Andy. Annabelle era uma jovem que residia na propriedade antes dos apartamentos serem construídos. Aqueles foram momentos felizes. Ela era uma menina de apenas 7 anos de idade quando seu corpo sem vida foi encontrado no campo em que o complexo de apartamentos estavam agora. O espírito relatou à médium que ela se sentiu confortável com Donna e Andy e queria ficar com elas e ser amada. Sentindo compaixão por Annabelle e sua história, Donna permitiu que a boneca continuasse possuída, para que Annabelle pudesse ficar com elas. No entanto, elas logo descobriram que Annabelle não era o que parecia ser. Isso não era um caso comum e definitivamente aquela não era uma boneca comum. Lou era amigo de Donna e Andy, estado com elas desde o dia em que a boneca chegou. Lou nunca gostou da boneca e em várias ocasiões advertiu Donna que ela era do mal e era para livrar-se dela. Porém, Donna tinha um laço de compaixão com a boneca e, sem dar muito crédito aos sentimentos de Lou, manteve a boneca. Mas a decisão de Donna, ao que parece, foi um erro terrível.
Lou acordou uma noite de um sono profundo e em pânico. Mais uma vez ele teve um pesadelo recorrente. Só que dessa vez, de alguma forma, algo parecia diferente. Era como se ele estivesse acordado, mas não podia se mover. Ele olhou ao redor da sala, mas não podia discernir nada fora do comum. Então aconteceu. Olhando para baixo em direção aos seus pés, ele viu a boneca, Annabelle. Ela começou a deslizar lentamente, subindo por sua perna, depois sobre seu peito, então parou. Em poucos segundos a boneca começou a estrangulá-lo, paralisado, e o ofegante Lou, no ponto de asfixia, apagou. Lou acordou na manhã seguinte, certo de que não era um sonho. Ele estava determinado a livrar-se da boneca e do espírito que a possuía. Lou, no entanto, teria mais uma experiência terrível com Annabelle, preparando-se para uma viagem no dia seguinte. Lou e Andy estavam olhando o mapa sozinhos em seu apartamento. O apartamento parecia estranhamente silencioso. De repente, sons de farfalhar vindos da sala de Donna despertou o medo de que alguém poderia ter entrado no apartamento. Lou, determinada a descobrir quem ou o que estava ali, foi caminhando calmamente para a porta do quarto. Ele esperou que os ruídos passassem antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle, que estava jogada no chão no canto. Lou vasculhou a sala procurando por sinais de uma entrada forçada, mas nada estava fora do lugar. Porém, conforme ele se aproximava da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele. Ao virar rapidamente, percebeu que não havia ninguém lá. Logo em seguida, em um flash, ele se viu agarrando seu peito, se encurvando de dor, com cortes e sangrando. Sua camisa estava manchada de sangue e ao abrir a camisa, lá no seu peito, estava o que parecia ser 7 marcas de garras distintas, 3 na vertical e 4 na horizontal. Todas estavam quentes como queimaduras. Essas marcas se curaram quase imediatamente. No dia seguinte já estavam bem fracas e no segundo dia já havia desaparecido completamente. Donna finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era de uma menininha, mas um espírito não humano e demoníaco por natureza. Depois da experiência de Lou, Donna sentiu que era hora de procurar aconselhamento realmente especializado e entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Hagan. Padre Hagan sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja. Então ele contatou o Padre Cook, que imediatamente contatou os Howan, Ed e Lorraine Howan. Imediatamente tiveram interesse no caso e entraram em contato com Donna a respeito da boneca. Os Howan, depois de falar com Donna e Andy e Lou, chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era de fato possuída, mas manipulada por uma presença não humana. Espíritos não possuem objetos inanimados, como casas ou brinquedos. Eles possuem pessoas. Um espírito não humano pode vincular-se a um lugar ou objeto, e isso é o que ocorreu no caso de Annabelle. Este espírito manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter conhecimento, chamar a atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca, ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. O espírito, ou neste caso, um espírito demoníaco não humano, estava essencialmente na fase de infestação do fenômeno. Ele começou a mover a boneca pelo apartamento por meio de teletransporte para despertar a curiosidade dos moradores, na esperança de que eles lhe dariam atenção. E deram. Cometeram o previsível erro de chamar um médium ao apartamento para se comunicar com ele. O espírito não humano, agora capaz de se comunicar com o médium, explorou as vulnerabilidades emocionais das moradoras, fingindo ser uma inofensiva menininha perdida, a qual durante a sessão foi dada a permissão por Donna para assombrar o apartamento. Assim como o espírito demoníaco é negativo, assim também são os fenômenos causados por ele, claramente negativos. Ele despertou o medo através dos movimentos estranhos naquela boneca. Trouxe a materialização de perturbadoras mensagens manuscritas, as gotas simbólicas de sangue na boneca e por último chegou a atacá-lo, deixando nele a marca simbólica da besta. A próxima etapa da infestação do fenômeno teria sido uma possessão humana completa. Se essas experiências durassem mais 2 ou 3 semanas, o espírito iria se apossar totalmente, isso se não prejudicasse ou matasse um ou todos os ocupantes da casa.
Ed e Howard, a pedido de Donna e como uma preocupação adicional para que os fenômenos não ocorram na casa novamente, os Howard levaram a velha boneca de pano junto com eles quando saíram. Após os Howard chegarem em casa, Ed sentou a boneca em uma cadeira ao lado de sua mesa. A boneca levitou várias vezes no início, em seguida ela parecia cair inerte. Durante as semanas que se seguiram, no entanto, a boneca começou a aparecer em várias salas da casa. Quando os Howard saíam e deixavam a boneca trancada no edifício exterior, eles muitas vezes voltavam e quando abriram a porta da frente, encontravam a boneca sentada confortavelmente em cima da cadeira de Ed. A boneca também mostrou ódio por clérigos que vieram até a casa. Em uma ocasião, o padre Jason Bedford, um exorcista católico, chegou à casa. Ao ver a boneca sentada na cadeira, ele pegou e disse: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." E jogou a boneca de volta na cadeira. Nesse ponto, Ed exclamou: "Isso é uma coisa que é melhor você não dizer." Ao sair, uma hora mais tarde, Lorraine pediu encarecidamente ao padre para que tomasse muito cuidado ao dirigir e que ligasse para ela quando chegasse em casa. Lorraine previu tragédia para este jovem sacerdote, mas ele teve de seguir o seu caminho. Poucas horas depois, padre Jason ligou para Lorraine e explicou que seus freios falharam quando ele entrou em um cruzamento movimentado. Ele foi envolvido em um acidente quase fatal que destruiu seu veículo. Este foi apenas um dos muitos eventos que ocorreram durante os próximos anos. Curiosidades dessa história. Os Howard têm uma caixa construída especialmente para Annabelle dentro do Museu Ocultista, onde ela reside até hoje. Desde que a caixa foi construída, Annabelle parece não mais se mover, mas ela é tida como responsável pela morte de um jovem que veio para o museu em uma moto com sua namorada. O jovem, após ouvir o relato de Ed sobre a boneca, desafiadoramente foi para cima e começou a bater sobre a caixa, insistindo que, se a boneca podia deixar marcas nas pessoas, então ele queria ser marcado também. Ed disse para o jovem: "Filho, você precisa sair", e o colocou para fora do prédio. No caminho para casa, o jovem e sua namorada estavam rindo e zombando da boneca quando perderam o controle da motocicleta e bateram com a cabeça em uma árvore. O jovem foi morto instantaneamente, mas sua namorada sobreviveu e ficou hospitalizada por mais de um ano. Quando perguntado o que aconteceu, a jovem explicou que eles estavam rindo da boneca quando perderam o controle da motocicleta. Ed sempre avisa para você não desafiar o mal.